Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a história de Jonas? E diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois eu vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessa? Disse. Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe, ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que esta terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu. Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que você fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: O que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: Joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele, ó Senhor. Tu sabes os motivos, porque enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: Tu me expulsaste da tua presença, e no entanto olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela 2ª vez. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Desta vez Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: Daqui a 40 dias Nínive será destruída.
Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e assentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus moradores enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais do seu gado e dos seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus se voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Tudo isso deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por este motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer a calamidade. Agora, tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver deste modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra. Enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade, o Senhor fez crescer ali uma planta, que logo espalhou as suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato por esta planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu na sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver deste modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa desta planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabe decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão desta grande cidade? Amém.